Minhas irmãs, boa tarde, graça e paz. Que felicidade estar aqui novamente, para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero iniciar essa meditação de hoje lembrando para aqueles que leram o livro, de uma cena específica do livro Alice no País das Maravilhas. Esse livro é um livro bastante conhecido, infanto-juvenil, que conta a história de uma menina que, por sua curiosidade, ela conheceu um novo mundo. E nesse mundo, existiam animais que falavam, objetos que se comunicavam. E eles se comportavam como seres humanos. E a cena específica que eu quero trazer para a gente hoje é a cena em que a Alice está caminhando e ela para e se perde na caminhada e ela se vê em uma bifurcação. Ela não tem mais para onde ir. Ela não sabe mais. Ela está perdida. E nesse momento aparece um gato. O nome é esquisito, eu não vou lembrar dele agora, o nome. Eu tentei, mas eu desisti. Mas era um gato, que falava também. E aí, a cena dá continuidade, e ela começa a conversar com esse gato. E aí, ela pergunta para o gato, para onde esses caminhos levam? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela responde, eu estou perdida. E aí ele conclui a frase. E essa frase é uma frase célebre, que hoje é muito utilizado também no mundo corporativo. Ele fala o seguinte, o gato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não sabendo para onde deveria ir, o gato conclui que qualquer caminho que ela seguisse serviria. E eu parei um pouco para pensar nessa frase. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós também não nos deparamos na mesma situação da Alice? Perdida, sem saber para onde caminhar, sem saber qual caminho trilhar. E às vezes a gente pergunta para as pessoas para que elas nos ajudem, e às vezes ela acaba nos atrapalhando mais. E minhas irmãs, o que mais me impressiona no Evangelho é que o Evangelho, ele nos posiciona até nisso, em nossa caminhada. E o Evangelho, na verdade, é aquele que nos direciona para um caminho claro e seguro para seguir. Isso é tão importante que no Evangelho de João, quando Jesus conversa com seus discípulos, ele faz uma afirmação muito enfática. Ele fala o seguinte, eu sou o caminho, Jesus falando aos seus discípulos. Significa dizer que somente em Cristo nós temos um caminho claro e seguro para seguir. E esse caminho nos leva a Deus. Não há outro caminho, senão o próprio Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, minhas irmãs. O Evangelho, o caminho mais que excelente. Eu vou pedir para que as irmãs abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. E eu quero ler a partir do versículo 12 desse capítulo, até o capítulo 4, versículo 1. Filipenses 3, a partir do verso 12. O texto vai dizer o seguinte, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo
para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra foi lida. Derrama da sua graça em nosso coração. Prepara cada coração aqui que está na igreja agora, no templo, mas também que está nos assistindo pela IPPTV, para que a sua palavra faça morada em nós. E que a sua palavra transforme as nossas convicções. E que a sua palavra nos conduza para o Evangelho, para o caminho mais que excelente. É assim que nós te oramos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. No início do capítulo 3, Paulo vai orientar os irmãos a terem o Evangelho como prioridade em suas vidas. Porque o Evangelho vai nos proteger dos falsos ensinos. Quando ele fala cautelai-vos dos maus obreiros, ele está falando, olha, cuidado, porque vão existir pessoas que vão querer deturpar a fé, mas vocês devem continuar firmes no Evangelho de Cristo. Mas também ele vai nos ensinar que o Evangelho, além de nos proteger dos falsos ensinos, o Evangelho também nos coloca no rumo correto. Porque ele vai fazer um paralelo entre a vida daqueles que estavam ensinando deturpações do Evangelho para aquela igreja com a própria vida. E ele elenca 7 características da vida passada dele, de quem ele era antes de Cristo. E aí agora ele fala, eu vejo isso agora tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, o Evangelho de Cristo me colocou no rumo certo. O Evangelho de Cristo me tirou de uma vida de perdição, de orgulho próprio, de endeusamento de mim mesmo, para agora reconhecer que é só Cristo, que é em Cristo e que é por Cristo que eu devo viver. Mas também ele ensina que o Evangelho é o único que nos leva a Deus. Final do versículo 10, 9, 10 e 11, Paulo vai lembrar aqueles irmãos e vai fazer um paralelo entre a justiça que há na lei e a justiça que procede da fé em Deus. E ele fala, olha, esses aí pregam que devem ser obedecidas às leis que Jesus já cumpriu na cruz, mas a verdadeira justificação, ou seja, a verdadeira declaração de que somos justos diante de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. É o Evangelho que nos justifica. É o Evangelho que nos leva a Deus. E a partir do versículo 12, nós vamos olhar aí, que ele continua falando sobre o Evangelho. Mas de uma perspectiva diferente agora. Como se fosse uma caminhada. E minhas irmãs, eu quero deixar claro para vocês.
que a vida do cristão, ela sempre vai ser antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos criaturas. Agora, por meio de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Antes de Cristo, éramos órfãos. Agora, por causa de Cristo, somos incluídos na família de Deus. Antes de Cristo, estávamos como moribundos espirituais, como zumbis espirituais. Paulo vai falar em Efésios: estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, agora em Cristo estamos vivos. Antes de Cristo estávamos nas trevas, mas agora por meio de Cristo nós somos transportados para a sua maravilhosa luz. Antes de Cristo estávamos perdidos, agora por meio de Cristo fomos achados e temos um caminho seguro para seguir. E aí, Paulo vai fazer algumas afirmações com relação ao Evangelho como uma caminhada. E a primeira lição que o texto que nós lemos vai nos apontar é que o Evangelho é o caminho mais que excelente, porque o Evangelho nos aponta um alvo. E aí ele começa a falar sobre isso. No versículo 12. Mas prossigo para conquistar. Olha que doideira. Desculpa a expressão. Mas olha como Paulo usa o jogo de palavras aqui. Ele fala o seguinte: não é que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Ele está prosseguindo para conquistar. E aí ele continua: aquilo para o que também fui conquistado. Que doideira. Ele prossegue para conquistar ou ele já foi conquistado? O jogo de palavras que Paulo faz aqui é o seguinte: porque talvez naquela igreja tinham pessoas perfeccionistas, dizendo que já estava perfeito, está tudo certo, não tem mais nada que fazer. E Paulo vai lembrar aqueles irmãos que, olha, eu fui conquistado no caminho para Damasco. Jesus me conquistou. Porque eu não consegui fugir dele. Eu fui alcançado. Eu estava seguindo para Damasco para um propósito. Mas nesse caminho ele me olhou e me conquistou e me alcançou. É assim conosco. Aquele que compreende que em Cristo é a salvação, e em Cristo nós temos a vida eterna, nós também fomos conquistados, alcançados por Cristo. Mas não plenamente, quando na volta dele. Por isso que a ideia de ser salvo, mas ainda não. Ser salvo porque nós temos a certeza da salvação. Mas ainda não porque ainda temos a influência do pecado na nossa vida. Nós fomos livres do pecado, mas não da sua influência. E é por isso que a gente peca, por isso que a gente erra. Por isso que às vezes nós pisamos da bola com o nosso irmão, com nossa irmã. É por isso que nós machucamos as pessoas que mais amamos. Porque nós fomos salvos. Mas aí, como Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, você já está salvo. Mas desenvolva a salvação como se ainda não tivesse sido alcançado. Porque a vida nesse mundo é uma vida que deve ser trilhada paulatinamente para mais próximo de Deus. Não estou dizendo que perde salvação, porque não perde. Eu estou dizendo que no processo de santificação nós temos um alvo. O Evangelho que nos resgata é o Evangelho que agora nos aponta o alvo que devemos seguir. E aí Paulo vai falar isso. Irmãos, versículo 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. O Evangelho é o caminho mais excelente, porque nós temos propósito e nós temos alvos para alcançar. Por isso, se nós ficarmos assim meio perdidos nessa caminhada, nós temos que lembrar do Evangelho. Porque o Evangelho nos colocará do prumo novamente. Falei, calma aí, por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Mesmo que os problemas estejam me acarretando, estejam me deprimindo, por que eu estou triste? Eu tenho um alvo para alcançar. Eu tenho um caminho para trilhar. E esse caminho é o prêmio da soberana vocação. Os crentes ainda não experimentaram plenamente a salvação. E não experimentaram plenamente todos os benefícios da redenção. Porque ainda choramos. Porque ainda ficamos ansiosos. Menos o pastor Ival. Porque ainda ficamos tristes, às vezes, pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque ainda ficamos abatidos. Porque tem circunstâncias que nos tiram a paz. Mas aquele que trilha o caminho mais excelente que é o Evangelho, compreende que mesmo debaixo desses problemas todos que passaremos, isso tudo não vai nos tirar o foco, o alvo que temos para alcançar. Em tudo, porém, temos que almejar esse alvo, que seguir esse alvo. Primeira lição, minhas irmãs, que nesse caminho que nos aponta o alvo, devemos, enquanto estivermos trilhando esse caminho, desenvolver a nossa fé e buscar amadurecimento espiritual. E uma coisa interessante que Paulo vai deixar claro aqui é que ele entende que cada um tem uma velocidade diferente para amadurecer na fé. Porque tem irmãos que são mais maduros na fé. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com o que do Evangelho nós conseguimos aplicar na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Maturidade tem a ver em quanto de confiança eu tenho diante de Deus em relação às circunstâncias adversas que eu vivo. E Paulo deixa isso claro. Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não retroceda. Nesse caminho do Evangelho, eu não posso retroceder na fé. Mas eu tenho que avançar. Eu não consegui avançar mais agora, mas eu não saio daqui. Eu não retrocedo. Eu vou prosseguir. Eu vou caminhar. Uma coisa que me chama a atenção no pastor Ival é que ele falando, com relação a investimento do Evangelho, investimento com relação a missões, ao trabalho missionário, a abrir novos campos, a revitalizar mais igrejas. Olha, daqui a gente não retrocede. Daqui é só para frente. Daqui é só para frente. Mesma coisa com a nossa vida. Se já alcançamos maturidade espiritual em alguns aspectos da vida, que nós vivamos como essa maturidade está imposta em nossa vida. Primeira lição, que o Evangelho é o caminho mais excelente porque ele nos aponta um alvo. Mas a segunda lição que esse texto nos ensina é que o Evangelho é o caminho mais excelente por causa dos cuidados que ele nos apresenta. Olha o que vai dizer no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando
para as que diante de mim estão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O passado ainda te aflige? O passado ainda martela no seu coração e na sua cabeça todos os dias? O passado tem te aprisionado para que não... E não te faz crescer na fé, crescer espiritualmente, crescer nos relacionamentos? Será que já fomos traídos em algum momento e por causa dessa traição nós não conseguimos mais nos relacionar bem com as pessoas? Primeira precaução e cuidado que esse caminho mais castelante apresenta é que o Evangelho de Cristo, na cabeça de Paulo, transformou a sua vida de forma tão completa que ele esquece de quem ele foi, que ele esquece do que aconteceu em sua vida e ele prossegue, ele caminha para frente, não para o lado como caranguejo, mas para frente. Por que eu falo isso, minhas irmãs? Porque talvez nós estejamos presos em nosso passado. Eu trabalhei com uma pessoa que uma coisa me chamava a atenção nela, que a frase que ela sempre repetia é: naquela época era bom e eu não sabia. Pessoas que vivem presas, aprisionadas no seu passado. Essa é a primeira lição. Esse é o primeiro cuidado e precaução que o Evangelho nos ensina. Olha, o Evangelho de Cristo transforma a nossa vida por completo. E nós não somos mais aquela pessoa que éramos antes de Cristo. Nós somos uma nova criatura. Paulo vai lembrar em Efésios 4, versículo 22 a 24, e vai trazer 3 verbos ali para exatamente mostrar isso para a gente. Ele vai falar o seguinte: vocês se despojem do velho homem. Vocês agora em Cristo são novas criaturas. Vocês não são mais aquelas pessoas que eram antes de Cristo, antes da salvação. Então se despoje dessa antiga roupa, antigo eu. Renove o seu entendimento, versículo 23. Conheça mais agora do Evangelho de Deus e o que Ele requer da nossa vida. É um caminho de aprendizado, é um caminho paulatino diante de Deus para conhecer mais a sua vontade. E o terceiro verbo, revista-se do novo homem, não formado por homem, mas formado pelo próprio Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho transforma. O Evangelho nos faz nova criatura. O Evangelho muda o nosso coração por completo. Então a gente não precisa mais ficar preso no passado, porque o passado está para trás. O passado não volta mais. Se ele não volta mais, por que a gente tem que trazer ele à tona toda vez? Essa é a primeira lição com relação aos cuidados que o Evangelho nos apresenta. Segunda lição que o Evangelho nos apresenta está no versículo 18, né? E aí, antes de ler o versículo, uma coisa interessante que acontece, né? Todos nós somos influenciados, uns em maior medida e outros em escala menor, mas todos somos influenciados. Não existe ninguém que fale assim: eu não sou influenciável, porque em certa medida nós somos influenciados pelos outros. Essa é a primeira realidade. Porque a convivência com as pessoas nos moldam. A convivência com as pessoas moldam a nossa concepção com relação ao mundo. Para um pouco para pensar nas pessoas que já influenciaram a sua vida. Eu vou falar tá bom? O seu pai e a sua mãe. São pessoas que nos influenciaram.
Eu até hoje lembro de várias frases do meu pai falando assim: Samuel, não faça isso, por isso, por isso, por isso. Até é interessante que ontem eu estava conversando com alguém. Não, hoje de manhã eu estava conversando com o Júnior, não foi? E aí eu falei: Júnior, meu pai já foi professor de seminário. E aí ele falando uma frase lá, e eu falei assim, isso eu levei para a vida essa frase, porque quando eu dava as minhas aulas, eu também tinha essa concepção que eu aprendi do meu pai. Então isso me influenciou a saber lidar com as pessoas. Isso me influenciou a saber lidar com as situações. Nós somos influenciados. Essa é a verdade. A pergunta que a gente tem que fazer é: quem está nos influenciando? Quem é que nos influencia? Para pensar numa coisa aí que você nunca pensou que iria fazer, mas fez. Por influência de outros. Eu tenho algumas. Umas boas e umas não tão boas assim. E Paulo vai deixar claro aqui no versículo 17 o seguinte: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Olha o que Paulo está falando. Olhe para mim, me imite, e compare isso com aqueles que estão entre vocês. Primeira lição aqui. Nós temos que ter algum referencial. Paulo não está dizendo que é perfeito, porque ele já disse antes que não era. Paulo está dizendo o seguinte: em tudo que eu pareça com Cristo, me imite. Em tudo que eu já caminhei nessa vida com Deus e fui moldado por esse evangelho, me imitem. Sigam igual. E compare isso com as pessoas que estão andando com vocês, se eles estão andando da mesma forma. E aí Paulo vai dizer uma coisa triste: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha. Eles se gloriam pelas coisas vergonhosas. Ele continua: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo faz 6 afirmações com relação a essas pessoas. Primeira afirmação aqui é que eles eram muitos. Versículo 18. Pois muitos andam ao nosso redor, conosco. Cristãos nominais. Cristãos que só dizem que são cristãos de boca, mas a sua vida reflete o contrário que o evangelho ensina. Segunda afirmação, que esse texto, que Paulo vai falar sobre essas pessoas, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Terceira afirmação, deles é a perdição. Quarta afirmação, o Deus deles é o ventre, ou seja, apetites do corpo, eles satisfazem os desejos carnais. Aqui já é um outro tipo de gente. Os primeiros que Paulo estava dizendo eram os perfeccionistas, aqueles que acham que já estavam tudo certo, tudo perfeito. Esse já é o outro lado extremo, os libertinos, aqueles que acham que a vida é uma festa, porque são livres em Cristo, que podem fazer todo tipo de coisa. Quinta afirmação, a glória deles é o que é a infâmia, né? Ou seja, o que os deveria envergonhar, para eles isso é orgulho. Olha como eu sou bom e faço isso. E sexta é que eles só se preocupam para as coisas terrenas. Nós não podemos julgar que tal irmão ou tal irmão é crente ou não é crente.
Mas uma professora, no domingo, fez uma afirmação importante, interessante, com relação à vida cristã. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. E quais frutos nós estamos dando, como árvores? Então, nós não podemos dizer que as pessoas não são crentes. Mas dessas pessoas que têm esse perfil, eu tenho que fugir. Eu tenho que me distanciar. Eu tenho que ter precauções com o que ela vai nos ensinar. Sabe por quê? Porque eu volto a repetir. Porque nós somos influenciados. Por isso que Paulo deixa claro no começo aqui, olha, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Primeira lição, que o Evangelho é o caminho mais excelente porque ele nos direciona, nos aponta o alvo. Segunda lição, o Evangelho é o caminho mais excelente porque o Evangelho nos apresenta cuidados e precauções que devemos ter com relação à nossa vida enquanto estamos caminhando aqui na terra. Terceira e última lição, o Evangelho é o caminho mais excelente por causa da certeza que ele nos dá. Olha os versos 20 e 21, que vai dizer, e o capítulo 4:1 vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Meus irmãos, Paulo aqui faz 4 afirmações, porque o Evangelho é mais que excelente, porque aponta a certeza da nossa pátria celestial. Primeira afirmação é exatamente essa. Apesar de estarmos aqui no mundo, nós não somos do mundo. Porque a nossa pátria está nos céus, versículo 20. Nós somos cidadãos celestiais. E interessante que é a segunda vez que Paulo utiliza isso no livro de Filipenses. No capítulo 1, do versículo 27, ele vai falar o seguinte: acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho. Significa dizer a mesma coisa. Vocês, Filipos, a sua cidadania, apesar de ser romana, e vocês se orgulham nisso, vocês são cidadãos dos céus. Vocês têm uma pátria. E vocês representam uma pátria. Meus irmãos, quando vem as adversidades, o que me faz continuar firme e forte é porque eu tenho certeza que quando Cristo voltar, eu estarei com Ele. Não há certeza mais extraordinária e excepcional da nossa cidadania celestial. Paulo vai lembrar o seguinte, que comparado à glória que há de vir, estou parafraseando, tá bom? Está lá em 1 Coríntios. Comparado à glória que há de vir, as coisas terrenas que passamos por aqui não são nada. Porque não tem como comparar. Eu vou viver uns 120 anos, mais ou menos. Não tem como comparar 120 anos com toda a eternidade. É impossível comparar. Porque 120 anos vai ser um grão nesse mar imenso que estaremos na presença do Senhor. Que estaremos com o nosso Deus nos novos céus e nova terra. Então ele fala, vocês são cidadãos celestiais. Não perca o foco, a certeza da sua vida. Nesse caminho mais que excelente que é o Evangelho, ele nos aponta que somos cidadãos celestiais.
Ele também vai falar que, outra afirmação, é dos céus que aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, não deixe que as coisas desse mundo tire o nosso foco do mais importante. É que Cristo virá. Ele virá buscar a sua noiva. Ele virá. E não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem doença. E essa certeza da cidadania e de que aguardamos o Senhor, e aguardamos por um motivo, ele vai dizer aí no versículo 21, porque na vinda de Jesus Cristo, ele transformará o nosso corpo de humilhação. Como diz o pastor Ival, o corpo recalchutado, né? O corpo top. Eu não vou ter mais uma orelha grande e nem um nariz torto. Nós não teremos mais as marcas do pecado, porque além da liberdade que estamos tendo em Cristo do pecado, nós não teremos mais a presença do pecado em nós. E nós teremos um novo corpo. Um corpo glorificado. E aí ele finaliza com a última afirmação no versículo 1 do capítulo 4. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E a pergunta que eu faço é: o que tem tentado apagar a certeza da nossa caminhada no Senhor? Como o mundo, as circunstâncias e a nossa própria carne tem tentado apagar a beleza de viver uma vida firmada no Senhor? Que possamos lembrar do Evangelho e viver nessa caminhada, certos de que nós temos uma nova vida. Eu quero concluir essa meditação contando uma fábula. Eu peço perdão para as irmãs, que eu gosto muito de fábula, história, que tem lição de moral. Eu sou das antigas, minhas irmãs. Peço perdão aí. A fábula é o seguinte, né? A fábula do sapinho. Não sei se vocês já ouviram. Em uma corrida entre sapinhos, onde o objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta, havia uma grande multidão que vieram vibrar e torcer por cada um dos corredores. Quando a competição começa, tendo em vista a dificuldade encontrada entre os participantes para alcançar o topo da torre, a multidão começa agora a desacreditar que alguém em sã consciência conseguiria alcançar o destino final da corrida. Por isso, eles começaram a falar coisas como: é difícil demais. Eles nunca vão conseguir chegar ao topo. Eles não têm nenhuma chance de sucesso. A torre é muito alta. Um a um, os sapinhos iam desistindo da corrida. A cada metro alcançado, mais e mais sapinhos iam se cansando e desistindo. Porém, tinha um sapinho, tranquilo, calmo, que, embora cansado da corrida, que isso era certo, ele enfim consegue chegar ao topo da torre. E a curiosidade pairava no ar. Pois, como aquele sapinho tinha conseguido concluir a prova? E aí, quando foram entrevistá-lo, eles descobriram que o sapinho era surdo. Que a nossa caminhada cristã, nós possamos ser surdos para o mundo. Que possamos ser surdos para o sussurro de Satanás, dizendo que não vamos conseguir. Mas que possamos
ter os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do nosso Senhor, nos dizendo: vem, vem que eu dou força, vem que você não está só, vem que você vai alcançar, vem que eu dei o meu espírito para encorajar, para fortalecer e para animar. Que Deus nos abençoe. Amém?